Muito obrigado, acho que é ótimo para a gente começar a se conhecer, e o que vale a pena durante esse dia é exatamente isso, né? A gente poder ter contato com novos grupos, novas instituições, novas pessoas, né? Isso certamente vai contribuir muito para o sucesso dos objetivos do próprio fórum e, obviamente, para, né, a razão de estarmos aqui. Eu vou convidar, então, agora para vir ministrar a próxima atividade, a Mônica Andrés. Mônica, muito obrigado por vir, né? A Mônica, bom, na realidade eu não vou apresentar os palestrantes, porque todos já têm a mini biografia de cada um, tá, no seu programa, né? Mas rapidamente a Mônica é a CEO da ACT, Promoção à Saúde, né? E eles fazem um trabalho muito importante, aliado aí em conjunto com a NCD Alliance, né, da qual nós também fazemos parte, e aqui traz em primeira mão para a gente o lançamento do relatório Sombra, que sem dúvida será muito importante para aprendermos, né, o que vocês vão trazer aí de novidades. Obrigado, Mônica. Bom dia a todos e todas. Primeiro, queria agradecer ao Marc e a toda a organização do evento pela oportunidade de estar aqui. Acho que é muito bom ter esses eventos em que a gente congrega, né, pessoas de diferentes setores, e a gente trabalha na ACT com a prevenção dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu vou contar rapidamente aí só um pouquinho sobre a organização no primeiro slide, e depois já vou entrar um pouco no que é o propósito, né, dessa apresentação, que é lançar o relatório Sombra de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Eles estão disponíveis ali naquela cadeirinha, então depois quem quiser pode pegar. Nós temos versão eletrônica também, mas no site eu acho que ele ainda não entrou, porque na verdade ele ficou pronto ontem, de fato, né, todo o material, e a gente deixou para lançar aqui, então isso provavelmente a partir de amanhã já vai estar disponível a versão online também, tá? Bom, para quem não conhece, a ACT é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, foi fundada em 2006 como Aliança de Controle do Tabagismo. Então, o nosso objetivo principal, naquele momento, era apoiar a implementação da Convenção Quadro no Brasil. Tá bom o som? Eu estou ouvindo com um pouco de eco. Tá normal para vocês? Tá ok? Tá. Bom, então, nós criamos a ACT com o objetivo de apoiar a implementação da Convenção Quadro e fazer o fortalecimento também da rede e das organizações da sociedade civil que trabalhavam com políticas públicas de controle do tabagismo. Isso porque a gente tinha uma liderança grande do governo, né, na época, o INCA sempre foi muito ativo na questão da política nacional de controle do tabaco, mas, como nós sabemos, muitas vezes os governos mudam, as prioridades mudam, então é muito importante ter a participação ativa também da sociedade civil, cobrando para que esse tema continue entre as prioridades, tá? Então, esse era o nosso objetivo, de reunir as organizações e pessoas que trabalhavam com isso na sociedade civil, articular com os demais atores, né, governo, academia, etc., trabalhando em rede, e também começamos a desenvolver muitas atividades na área de comunicação e advocacy, né? Então, o trabalho de incidência política direta em prol de temas de interesse público, como, no caso, a questão da prevenção em saúde e o controle do tabagismo. Tá? 2013, aí eu trouxe só 3 marcos, né, para vocês saberem um pouquinho, que em 2013 nós tivemos uma mudança que foi uma ampliação de escopo. Né? Então, a gente já tinha uma discussão mundial a respeito do impacto das DCNTs, e aí nós achamos que seria importante também contribuir com a prevenção dos demais fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, usando um pouco do trabalho que nós já desenvolvíamos, especialmente na área de comunicação e advocacy. Então, nós passamos também a ampliar esse escopo e basicamente, hoje, atuamos muito fortemente em 2 áreas, que é o controle do tabaco e a promoção da alimentação adequada e saudável. O controle do uso abusivo do álcool e a promoção da atividade física são áreas em que a ACT apoia, mas ainda não tem projetos específicos ou um trabalho tão direcionado diretamente para essas áreas. Mas vamos ver o futuro, né? Quer dizer, a gente tem sido muito solicitado a atuar com álcool
e com atividade física também, mas, por enquanto, ainda estamos mais fortes na questão do tabaco e da alimentação. Em 2016, então, refletindo um pouco essa ampliação de escopo, a gente passou a se chamar a CT Promoção de Saúde, e, ao longo desse tempo, então, participamos da fundação e da coordenação, tanto da Rede Promoção de Saúde, quanto da Aliança para Alimentação Adequada e Saudável, que eu convido vocês a conhecerem as duas, através do site, e quem quiser se filiar também, pode estar verificando ali a maneira, é bastante simples. Para falar um pouco do plano, né, eu acho que todo mundo conhece aqui o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNTs no Brasil. O panorama, né, de acordo aí com o OMS, esses dados são em torno de 41 milhões de mortes anualmente devido a doenças crônicas não transmissíveis. Então, o impacto global é muito grande, a necessidade da gente ter planos nacionais e estratégias de enfrentamento é muito importante. Nós temos aqui no Brasil esse plano que foi lançado em 2011 pelo Ministério da Saúde e visa promover a implementação de políticas públicas para a prevenção e controle das DCNTs e os fatores de risco. Então, ele tem esses 3 eixos principais de vigilância, informação, avaliação e monitoramento, promoção da saúde e atendimento integral. E nós consideramos também aí que o monitoramento e as ações de advocacy desenvolvidos pela sociedade civil têm um papel muito importante para manter o plano vivo, para que a gente possa ver ele implementado, né? Quer dizer, não só reconhecer quando as medidas são adotadas, mas também cobrar quando elas não são, né? Então, esse é o nosso objetivo. Aqui a gente tem só uma breve descrição aí das metas do Plano Nacional, mas é importante colocar isso, porque esse plano define metas, e às vezes a gente esquece um pouco e começa a discutir também novas ações na área de prevenção, e a gente tem um plano aprovado e que deveria estar plenamente implementado, ou, né, a caminho de. Então, é importante a gente lembrar que, neste plano, a gente já tem um compromisso do governo em adotar essas medidas e metas que estão definidas para várias delas. Pode passar? E aqui, então, a gente traz o relatório, né, cujo objetivo é avaliar a implantação do Plano Nacional a partir da perspectiva da sociedade civil, mas especialmente com foco nas ações propostas no eixo de promoção de saúde, que aí é a área específica em que a gente atua, né? Então, nós fizemos relatórios semelhantes a esse, né, relatório Sombra, para acompanhar essa implementação em 2014, 2015, 2017 e agora 2019. Então, foi feita uma análise de dados secundários provenientes do Vigitel, sendo a evolução temporal dos indicadores observada nos anos entre 2011 e 2017, que é o último Vigitel que a gente tem disponível. Foram também realizadas entrevistas com especialistas, atores-chaves, e também colocadas algumas recomendações na discussão desse relatório. Então, aqui a gente tem uma tabela, que depois eu vou entrar um pouquinho mais em cada um dos itens, mas só para vocês terem uma ideia, aqui, infelizmente, a cor não está muito nítida, mas o que dá para ver é que aquele que está mais clarinho ali, que é a diferença entre o ano 2011 e 2017, no meu slide era verde, que é o sinal positivo, digamos, do que a gente tem alcançado. No caso do tabagismo, uma redução de 2011 a 2017 da ordem de 31,8%, o que é bastante significativo. A gente teve já, ao longo se a gente pegar uma série histórica maior, a gente vai ver que essa redução é ainda maior. Mas aqui, considerando o Vigitel, né, que é a partir de 2011, então a gente tem essa diferença hoje, o que é significativo. Atividade física no lazer, houve um aumento, né, da ordem de 22% nesse período, porém, atividade física no deslocamento, houve uma diminuição, ali que seria aquele parte mais escuro, estaria em vermelho, que houve uma diminuição de 20%, ou seja, as pessoas estão praticando mais atividade física nas horas de lazer, né, porém, no deslocamento, por exemplo, para o trabalho, isso não acontece, né? Alimentação, houve um aumento de consumo regular de frutas e hortaliças, da ordem de 11%, houve uma diminuição do consumo regular de refrigerantes, que é considerado aí 5 vezes por semana, a gente depois vai comentar um pouco esse dado. O excesso de peso, houve um aumento nesse período de 11%,
e obesidade também um período de quase 20% de 2011 a 2017. O que é bastante preocupante, nós vamos entrar um pouquinho nisso. E o consumo do álcool também houve um aumento, né? Então, vocês veem que esses dados revelam bastante os desafios que nós temos pela frente e a necessidade que nós temos que atuar para que o Brasil adote mais políticas de prevenção, especialmente nessas áreas. Então, como principais resultados, o declínio significativo da proporção de adultos fumantes, a tendência de crescimento do percentual de adultos que realizam atividade física no lazer, ainda que 46% da população não tem alcançado um nível suficiente de prática de atividade física. Então, isso é importante. Se observou esse aumento neste índice do lazer, porém, a gente tinha visto uma diminuição no índice do deslocamento e também um número muito alto, 46%, quase metade da população, não tem um nível suficiente de prática de atividade física. Só um minuto, ainda tem o aumento da prevalência do sobrepeso e obesidade e o aumento no consumo abusivo do álcool. Então, este é um gráfico que mostra bem essa diferença. Obrigada. Em relação a, por exemplo, o tabagismo, que a gente teve uma diminuição ao longo dos anos, e o crescimento da obesidade. Tá? Então, isso é um retrato do que está acontecendo no Brasil. No controle do tabaco, entrando um pouquinho mais em cada um dos itens, entre os principais avanços está a implementação de políticas efetivas, né, que a gente tem várias legislações e regulações que foram adotadas, a lei antifumo, a proibição em relação à publicidade em mídia de massa, a questão de aumento de preços e impostos, todas essas políticas foram extremamente importantes para a gente ter essa redução da questão da prevalência. Porém, é preciso observar que entre 2016 e 2017, o índice permaneceu quase inalterado. Então, a gente vinha numa tendência de queda, e aí, de 2016 para 2017, isso não aconteceu. Passou de 10,2 para 10,1. Chama atenção um pouco esse dado, interrompendo-se, então, essa tendência histórica de queda. E um dado também preocupante é que a prevalência entre os jovens de 18 a 24 anos aumentou nesse mesmo período. Então, a gente tinha uma redução de prevalência e uma redução também nas faixas etárias, e aqui a gente observa já um aumento de consumo por parte de jovens, novamente. E aí, uma das medidas que é considerada a mais custo-efetiva para a gente ter uma redução do tabagismo é a questão do aumento de preços e impostos. Porque, assim como a proibição da publicidade, o acesso ao tratamento, a questão das advertências nas embalagens e todas essas medidas, quando você tem um aumento de preços e impostos, você tem um impacto muito positivo na saúde e também na economia, né? Então, você eleva a arrecadação e reduz o impacto na saúde. Muitas pessoas deixam de fumar com maior preço ou reduzem o consumo com maior preço. E o cigarro brasileiro, apesar de ter tido uma política de aumento de tributos até 2016, ainda tem um cigarro barato, né? Se a gente for comparar, cigarro brasileiro, o preço mínimo é R$5. E você tem, nos Estados Unidos, em torno de $10 cada maço de cigarro. A Austrália, $15. Quer dizer, então, é um valor ainda baixo comparativamente a outros países. Tá? Mas é uma política que funciona, e a gente observou isso entre 2011 e 2016, quando teve a política tributária de aumento e a queda na prevalência. 2016 parou a política tributária, e nós observamos ali, de 2017, também, 2016 2017, uma estagnação na linha de queda da prevalência. Então, não há dúvida, mundialmente se defende a tributação em relação a produtos de tabaco, e hoje não só em relação a produtos de tabaco, mas, como a gente vai ver, em relação a produtos não saudáveis, em relação ao álcool, em relação a alimentos ultraprocessados. Então, vou ter que correr. Tá. Mas, então, a única coisa que eu queria colocar é que não há dúvida dessa política. Porém, o que a gente tem de notícia esse ano, né, é que o ministro Moro anunciou que queria criar um grupo para discutir a redução de impostos sobre cigarros. E as entidades, obviamente, reagem. Então, até hoje, isso está numa grande discussão, né? A gente espera que o ministro Moro reconsidere, né, essa avaliação de reduzir impostos de cigarros. Quer dizer, a gente considera que tanta coisa que poderia ser reduzida imposto, né, vai escolher justo o cigarro. Então, assim, na verdade, está havendo toda uma mobilização para que a gente evite isso.
no dia 26 de março saiu essa notícia na Folha de São Paulo, a reação foi imediata da sociedade. No dia seguinte, ele deu uma outra declaração dizendo que não, se por acaso isso for comprometer a saúde, ele vai descartar, mas o fato é que ainda não descartou. Então, isso precisa continuar uma pressão da sociedade para que a gente tenha uma revisão disso. Já existe uma história nisso. Para combater mercado ilegal, o Brasil, ano passado, ratificou um protocolo, criou um comitê, e isso foi ignorado. Quer dizer, é preciso que a gente volte. Então, aqui eu convido vocês a assinarem também um abaixo-assinado, que, junto com a Abralho, o movimento TJCC, né, nós estamos apoiando para que o ministro reveja essa conduta e reative o comitê que havia sido criado no final do ano passado. Em relação à alimentação, como a gente viu, o objetivo principal é deter o crescimento, né? O Brasil se comprometeu com a década de ação em nutrição, então, várias ações ele também se comprometeu a realizar. A gente tem, hoje, 54% dos adultos com excesso de peso no Brasil, quase 20%, né, em torno de 18,9% dos adultos obesos, uma em cada 3 crianças com excesso de peso, e aqui vocês têm também algumas estimativas relacionadas aos custos da obesidade e custos também aí em relação ao diabetes, que em 10 anos aumentou mais de 60% também no Brasil. Então, eu não vou ler cada um dos itens, mas depois vou disponibilizar o material, se vocês quiserem. E nós temos também essa questão das bebidas adoçadas, que a gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde, por exemplo, mostrando que 32% das crianças menores de 2 anos de idade já consumiam bebidas açucaradas. Tá? Então, é toda uma área que é preciso agir no Brasil, em relação à questão do controle do excesso de peso e obesidade. Tá? O consumo regular de refrigerantes, nós vimos pelos dados da tabela que houve uma queda de 2011 a 2017, o que é positivo. Porém, é importante considerar que esse dado se refere ao consumo regular em 5 vezes por semana. O que a gente pode colocar é que métodos mais acurados avaliam também o consumo em maiores quantidades, mas em menor frequência, além também do consumo de outras bebidas adoçadas, porque hoje não é só o refrigerante, o suco de caixinha tem uma quantidade muito grande de açúcar, assim como vários outros produtos. Então, a gente, na verdade, considera que esse dado tem que ser visto com cautela, porque ele se refere apenas a refrigerante, ao consumo desta maneira, quando, na verdade, a gente tem um espectro mais amplo para observar. Eu sei que o meu tempo acabou, vou roubar mais uns 2 minutinhos para tentar finalizar. Também aqui a gente tem campanhas em relação ao aumento de tributação de produtos como refrigerantes, bebidas adoçadas, e também a discussão sobre rotulagem frontal de alimentos, que é uma outra forma do consumidor ter mais condições de avaliar o que ele está comprando, o que ele está comendo. Então, a gente defende aí esse modelo, que foi apresentado pelo Grupo da Aliança para a Promoção de Alimentação Adequada e Saudável, que é baseado no modelo chileno, com estas advertências nos rótulos. Tá? E é um tema que a Anvisa tem discutido atualmente. Do uso abusivo do álcool, novamente, a questão de aumento de taxas, a questão da regulação da propaganda é extremamente importante, e um exemplo bastante atual foi agora o Lollapalooza, que acabou de acontecer agora em São Paulo, e aí a gente tinha lá, né, o stand da Budweiser, o stand da Johnnie Walker, e todo mundo postando nas redes sociais, inclusive pessoas muito conhecidas do público, né, postando ali com o uísque, com os drinks e tudo mais. Então, a gente sabe que essa questão da propaganda em relação ao público jovem é bastante intensa e é algo que também deveria ser regulada no Brasil. Promoção de atividade física, novamente, essa questão de que a gente tem aí a tendência de aumento na questão da atividade física no lazer, mas é preciso considerar que uma boa parte da população não pratica ou pratica atividade física insuficiente. A população, em geral, apoia essas medidas de controle das DCNTs, diversas pesquisas têm mostrado isso, então é possível avançar mais, é possível o governo propor medidas além. A gente tem uma oportunidade também, que é o comprometimento com as metas da Agenda 2030, o Brasil faz parte disto, e, infelizmente, apesar de algumas conquistas, recentes relatórios mostram que existe no mundo um limitado progresso no combate às DCNTs e um risco de que essa meta não seja alcançada.
até 2030. E aí um estudo, só para finalizar, da OMS, mostrando que avançar em saúde preventiva é ainda um desafio, né? Mas ele mostra que para cada $1 investido na ampliação de ações para tratar DCNCs em países de baixa renda e média-baixa renda, vai trazer um retorno à sociedade de pelo menos $7, em termos de aumento de emprego, produtividade e longevidade. Então, é mais um estudo mostrando a necessidade e a importância de se investir nesta área. Tá? Ali tem mais uma descrição de, para cada $, em cada política, qual é o retorno que isso traz. Então, veja, em relação a promover a alimentação adequada e saudável, o retorno é altíssimo, a redução do uso do álcool também, do tabaco. Então, são medidas que funcionam tanto para a saúde quanto para a economia. Tá? Então, a gente sabe que, apesar de responsável por 71% das mortes globais, o financiamento ainda é pequeno nessa área, recebendo menos de 2% de todo o financiamento em saúde. Então, a gente coloca só que é urgente que a gente possa reverter esse quadro e atuar mais intensamente na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Obrigada, desculpa estourar um pouquinho o tempo.